Programa 6+1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura, pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade, em maio de 2025. 6+1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. O livro em foco de hoje é de autoria de Rui de Oliveira, Cartas Lunares, editado pela Record. Rui é autor do texto e das ilustrações deste livro. Ele é considerado mago do traço e da cor. Para quem ainda não conhece sua extensa obra, Rui já ilustrou mais de 200 livros e é considerado um dos mais proeminentes ilustradores brasileiros. Lerei um dos 4 contos presentes em Cartas Lunares. A Chuva, o Raio e o Trovão. Antônia Carolina de Beatriz, a Princesa dos Olhos de Água. Parece que vai chover. Esqueci meu guarda-chuva, exclamou a princesa. Ei, senhorita Antônia, disse a chuva. Ei, senhorita Carolina, dessa vez era o raio que a chamava. Ei, princesa Antônia Carolina de Beatriz, também gritou o trovão. Quem está me chamando? Senhorita Carolina, estamos aqui no alto da árvore, responderam os amigos em coro. Quem são vocês? Que fazem aí em cima? Chegamos ontem à noite em seu reino, informou o raio. Eu sou a chuva. Esses são meus amigos, Raio e Trovão. Tem chovido bastante em nosso reino nos últimos tempos, disse a princesa com ar apreensivo. Os senhores podem procurar outro lugar para fazer mau tempo. Não fique aborrecida, senhorita Antônia Carolina. Somos apenas 3 palhaços à procura de trabalho, explicou a chuva. Nós molhamos as plantas, refrescamos o ar, damos de beber aos passarinhos. Talvez a senhorita saiba algum lugar onde possamos trabalhar, suplicou o trovão com sua fortíssima voz de tenor. Ah, já sei. Encontrei um serviço ótimo para vocês. Desçam daí. Vamos à casa do meu bom amigo Lucas Arquibaldo, o sábio. Ele é um grande e jovem cientista, um engenheiro genético, além de ser o maior floricultor de todos os planetas e luas que nos circundam. Chove muito pouco em sua região. Hoje é o aniversário dele e quero lhe dar uma bela chuva de presente. Com relâmpagos e trovões, gritaram juntos os 3 palhaços. Depois de andarem um bom tempo, Carolina falou. Este é o sítio onde ele mora. Que flores, que perfume! Disseram em coro a chuva, o raio e o trovão. Todas essas flores foram criadas por Lucas Arquibaldo. Cada uma tem um nome. Esta, por exemplo, a mais linda de todas, ele criou em minha homenagem. Chama-se Carolizantemus, falou vaidosa a princesa. E não se contendo em si de tanta alegria, exclamou. Olá, Lucas! Parabéns pelo dia de hoje. Trouxe 3 amigos que farão uma grande surpresa para você. Parecem artistas de circo. Há muito não vejo saltimbancos por estes lugares, observou o sábio do alto da janela. Chuva, raio e trovão podem começar o espetáculo, disse a princesa. Relâmpagos e trovões ecoaram no céu. De repente, uma chuva miúda começa a cair. Que presente inesperado e maravilhoso! Só mesmo você, minha adorada Carolina. Minhas flores estavam mesmo necessitando. Entre! Vamos tomar um café bem quente e jogar uma partida de dominó. Há muito que não jogo.
Assim o sábio expressou seu afeto e alegria ao rever a princesa. E a chuva continuava a cair fina e silenciosa. Quando Lucas Arquibaldo e a princesa Antônia Carolina chegaram até a janela e olharam o céu, os três palhaços acenavam em despedida e cantaram uma canção que também aos poucos desapareceu com seus acenos distantes. Ela assim dizia: tornamos mais belas as flores do sábio. Sem magia não existe sabedoria. Sem arte tudo soa tão em vão. Somos artistas errantes, sem moradia. Somos a chuva, o raio e o trovão. 6 mais 1 na rádio da universidade. No meu tempo era assim. E no meu tempo era assim de hoje, ouviremos a crônica afetiva da infância de Gláucia de Souza, Círculo do Livro. Morar no Rio de Janeiro nos anos 1970, época da minha infância, era uma experiência bem diferente do que hoje as crianças vivem. Além de podermos brincar na rua, convivíamos com uma quantidade enorme de vendedores que passavam de porta em porta pelas ruas da cidade. A começar pelo seu Quintino, que passava bem cedo entregando pães para o café da manhã. Depois do almoço, pelas 14 horas mais ou menos, ele voltava com sua bicicleta e seu cesto de vime, cheio de balas doces e uma fornada de pães doces. De janela em janela, com sua voz grave, dizia: "Padeiro!" Era o suficiente para que eu corresse para pegar 1 ou 2 pães doces para o lanche da tarde, com as compras devidamente anotadas no caderno do seu Quintino. No final da semana, aos sábados, ele cobrava todos os lanches consumidos. Na categoria vendedores de roupas, calçados e artigos de presente, a senhora Hanako, uma chinesa que pouco falava e compreendia da língua portuguesa, recentemente vinda da China com sua família, era recebida na sala pela minha avó, onde abria seu mostruário de vestidos, chinelos, leques e quimonos importados. Junto com tudo isso, um dia ela trouxe um Buda risonho que passou a morar conosco e era alimentado pela minha avó todas as quartas-feiras com pão molhado no vinho ou arroz com mel. Não só de moda e alimentos para o corpo viviam os vendedores ambulantes. Alguns ofereciam enciclopédias, livros infantis, atlas geográficos, mapas ou, para minha curiosidade leitora, livros de literatura. E no quesito vendedores de livros, o seu Rubinho era quem se destacava. Ele fazia as entregas das assinaturas que minha mãe fazia do Círculo do Livro. Era um tipo de venda de livros por catálogos que eram entregues quinzenalmente de acordo com a escolha do comprador. Minha mãe passou a ser assinante e lembro de ter lido ou manuseado vários exemplares do Círculo do Livro em minha vida de leitora, dentre eles A Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins e Christopher Bird. Foi assim que entre plantas, brincadeiras, vendedores e livros corria a minha infância naquele Rio de Janeiro, que não existe mais. 6 mais 1 na rádio da universidade. 6 mais 1. É chegada a hora do 6 mais 1 com a convidada Flávia Manera.
Flávia é pedagoga, especialista em alfabetização e narradora de histórias. Ela leciona há mais de 30 anos. Atualmente é professora da Rede Municipal de Porto Alegre e atua na biblioteca escolar da Escola de Ensino Fundamental Senador Alberto Pasqualini, localizada na Restinga. Lá ela realiza atividades de contação de histórias e mediação de leitura. Trabalha também na elaboração e coordenação de projetos e eventos envolvendo a temática da leitura. Recebeu o primeiro lugar no Prêmio Tessituras 2025, que tem o apoio do Núcleo de Formação de Mediadores de Leitura da Câmara do Livro, com o projeto Mamães Contadoras, Histórias para Distrair, Encantar e Aproximar. Conduz o podcast Histórias para Não Dormir. Integra a Confraria Reinações, coordenada por Caio Ritter e Christian Davi, que mensalmente reúne há mais de 18 anos escritores e leitores de literatura infantil e juvenil, a fim de debater a produção literária voltada às crianças e aos adolescentes. Flávia, o 6+1, então, agradece demais a tua presença. Seja muito bem-vinda. Olá, Laura, tudo bem? É um prazer receber amigos aqui na biblioteca, né? Esse espaço tão querido e tão importante da escola. É um grande prazer, então, Flávia, eu estar aqui contigo, na Alberto Pasqualini, nessa biblioteca linda, maravilhosa, ativa, com muitos livros, com muita vida. E eu gostaria muito, então, de começar perguntando sobre a tua trajetória, né? Até este momento aqui. As coisas que tu já fizeste ligadas à, né, à educação, enfim, à mediação de leitura. Eu tenho uma amiga muito querida que diz que a vida é feita de histórias, né? Então, eu fiz magistério, ingressei depois na pedagogia. Eu tive uma infância não cheia de livros. O meu pai comprava, né, livros, mas ele comprava livros informativos, assim, ele achava importante, né, a gente ter a Barça, né, eu até brinco com as crianças hoje em dia que era o nosso Google, né. Mas a minha mãe, ela tinha uma veia, assim, muito de conto, de tradição oral. Então, ela contava muita história. Ela contava história de quando ela era mais nova, de quando ela era criança. Ela inventava histórias, né, para fazer a gente comer, para fazer a gente dormir. Então, a história sempre fez parte, né? E na minha formação acadêmica, a literatura sempre ocupou um espaço muito importante, assim, e muito atuante na minha prática docente. Eu acho que na época eu não me dava conta o quanto que as histórias eram importantes para cativar, para acolher as crianças, para acalmar as crianças, para fazer com que elas dessem uma opinião. Hoje em dia a gente sabe do poder da literatura, né? E naquela época eu via que dependendo da história que eu contasse, as crianças sempre chegavam mais perto de mim. A gente já estabelecia, né, vínculo, se tornavam mais espertas, mais brincantes. Então eu posso dizer que a literatura sempre esteve presente, né? E é uma das paixões assim na minha vida. Que legal. Flávia, e conta então um pouco, tu sai de sala de aula, né, como professora de classes iniciais, né, inclusive como alfabetizadora, que tu estavas me contando, e aí, há já alguns anos, tu estás na biblioteca, né, aqui da Alberto Pasqualini. E como é que, então, como é que é esse mundo aqui da biblioteca? Tu pode contar um pouco o trabalho que tu fazes junto com as crianças, os professores, a comunidade? É um mergulho diário, né? Eu tive um presente que foi um convite da direção de fazer parte, né, do grupo ali, do setor da biblioteca. Me senti mais preparada à medida que eu
comecei a fazer muitos cursos, comecei a fazer muitos seminários envolvendo a mediação, envolvendo, né, o estudo da literatura. E aí me senti, né, apta e feliz em abraçar esse desafio. Eu digo desafio porque esse contato com as crianças, né, e com os alunos no geral, hoje em dia é um desafio, né, nesse mundo virtual ali, digital, fazer as crianças, né, segurarem um livro, pararem um pouquinho, terem, né, esse encontro, né, com as letras ali, é um pouquinho complicado, não deixa de ser um desafio, né? Mas a gente propõe assim muitas atividades, o encontro quase que semanal com as crianças do Fundamental 1, que seria de primeiro a quinto ano, sempre acontecem, né, nas semanas, quando a prof não tem que substituir, porque ultimamente a gente tem entrado em sala de aula por causa da falta, né, de professores, mas o trabalho diário da biblioteca é esse, o encontro com os estudantes, indicação de livros, né? Esse encontro pressupõe contação de histórias ou mediação de leitura. Então a gente tem seminários de leitura também com os mais velhos para eles se colocarem no lugar de críticos, de analisar, né, o que leram, se gostaram, se não gostaram. Tem uns que às vezes procuram a gente e dizem: não, mas eu não gosto de ler. Não, a gente costuma sempre dizer que a gente não encontrou o livro certo, né? E tem alguns eventos também que a gente se coloca, semana literária, tem o culto do livro, e tem o recreio animado. Qual professora troca o seu intervalo para se divertir mais, né? Então, nós fizemos o nosso recreio na Biblioteca Aberta, onde a gente recebe os alunos, né, com necessidades especiais, que requerem um ambiente mais silencioso, mais calmo. Aqui na biblioteca, além das leituras, né, de alguns livros, de algumas obras mais diferentes, assim, que a gente tem com leitura local, tem os jogos também, mas é tudo do nosso tempo, que eu digo, né? Então tem jogo de tabuleiro, jogo de carta, então eles passam esse momento do recreio aqui, porque é uma oportunidade também de fazer um convite especial deles voltarem, né? Não somente com aquele encontro já marcado com a turma, mas que eles venham por livre e espontânea vontade, que eles sentem interesse, né? Então é um espaço de convívio, né? É um espaço dentro da escola, onde eles se sentem motivados a essas diferentes atividades, inclusive o Adote, né, o autor, né? Sim, é um projeto, né, de fomento à leitura, que participamos da rede municipal, né, que traz um autor, a gente conhece vida, obra, né, e a gente faz esse mergulho nas obras do autor adotado. E no final, como culminância do projeto, a gente tem um encontro com o autor. Mas agora eu me lembrei assim, esse é um espaço, né, mais democrático possível, porque é onde a gente pode ver, por exemplo, um aluno de primeiro ano jogando dama com um aluno de sexto ano. Então são coisas assim que a gente escuta, que a gente convive, que a gente vê, que são primorosas, indicações de livros. Né? Eu tenho monitores, mas às vezes os próprios alunos levam os pequenos, auxiliam a procurar um livro que seja de interesse deles. E Flávia, além da biblioteca, né, desse espaço que nós estamos aqui, tu és uma contadora de história, né, com uma experiência incrível também, e inclusive recebeste um prêmio, né, Tessituras. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho desse projeto premiado agora em 2025. Sabe que até há pouco tempo, assim, eu não me intitulava contadora de histórias. Tenho amigas, assim, muito queridas, né, das quais, assim, eu me espelho, né. Tem a Leia Cassol, tem a Milene Barazete, Bárbara Catarina, assim, e entre outros. Eu sempre fui muito metida, assim, e sempre gostei. No colégio, eu era daquelas que contava os causos, né?
A única coisa que eu levei isso para minha vida profissional e eu vi que me envolvia bastante. E essa paixão, essa importância que eu encaro assim, que eu percebo e que eu me agarro, né, que a literatura tem para minha vida, eu tento semear também um pouco com outras pessoas, assim, né. Eu participo do Tessituras, que é um projeto, né, de extensão, organizado pela professora Ana Secato, né, maravilhosa, e pelo IFE, e temos também a parceria da Câmara do Livro. Então, assim, ó, é um projeto de extensão para formação de mediadores de leitura. Aí, o que eu pensei? Esse projeto, né, que no final me deu, assim, o prêmio desse projeto, são oficinas que a gente planejou e fez com as mães. Então, por que não formar ou brincar com essa questão da contação de histórias com as mães? O que eu percebia era que muitos alunos levavam o livro e às vezes as mães não contavam. Então, trazer elas, né, para a gente trabalhar essa questão do contar histórias, que estabelece tanto vínculo. Parabéns por esse projeto, então. E eu queria muito continuar a nossa conversa, né, Flávia? Mas, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Muito obrigada, Flávia. Foi um prazer, então, ser recebida por ti aqui na biblioteca. Imagina, é um prazer, é um privilégio, assim, ter amigos tão queridos, né, e tão talentosos, assim, que só brilhantam a minha caminhada. Obrigada, gente. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer mais nosso trabalho ou entrar em contato, acesse nosso perfil no Instagram, @6.mais1. Seis mais um na Rádio da Universidade. Palavra de leitor. E vamos agora a dicas de leitura com Clarice. Eu sou a Clarice Cavalcante Alves, tenho 8 anos e estudo na Escola João 23. As minhas dicas de leitura são: primeiro, eu amo Matilda. Para mim é um livro perfeito. Tem filme, tem tudo. É um livro perfeito. Você consegue sentir como é o personagem. Eu acho isso legal. O meu segundo é As Confissões do Bicho-Papão. Uma autobiografia. É da Índigo Aviário. É muito bonito. E a propósito, eu esqueci de falar qual era o da Matilda. Que o da Matilda é o Roald Dahl e quem ilustra é o Clayton Blake. Nunca consegui pronunciar o nome dele. E daí, então, voltando a falar sobre As Confissões do Bicho-Papão. Fala sobre uma pessoa que ela sofre preconceito. Daí fala sobre fake news. Desculpa. Fake news é muito bonito esse livro. É muito bonito, é muito. Eu gosto como a Índigo conseguiu representar o personagem. É muito bom. E em terceiro lugar é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Pra mim ele é muito bom. Quando você lê o livro e você sente que vai acontecer e BUM! Dá uma explosão. Aí você sente como é que é o livro. Você sente como se o livro estivesse falando com você. Eu acho que isso é a melhor parte do livro. Muito obrigada, Clarice, pelas tuas 3 dicas de livro. De nada. 6+1 na Rádio da Universidade. Ouvindo versos e histórias. Para o Ouvindo Versos e Histórias de hoje, eu separei alguns poemas do escritor Dilan Camargo, que estão no livro Poeplano, editado pela editora Projeto, com ilustrações de Ana Cláudia Gruzinski e que certamente encantarão aos nossos jovens
leitores e leitoras. Poesia.com. Clique aqui para iniciar. Acesse, venha arrebatar-se na arte de navegar na tela, na festa do diálogo universal. Um armazém de alma zen. Abre as suas portas, 1000 maravilhas via satélite para você, amigo intraterrestre. Clique mais fundo, acesse o seu coração, receba em casa arrobas e arrobas de poesia. Nós dois, o que somos? Uma dupla trapezista alegrando um show circense? Patinadores no gelo, dançando valsa vianense? O que somos? 2 vezes 1 vezes 2 de uma errada matemática? 2 perdidos na calçada, numa caminhada errática? O que somos? Um relógio de areia com os seus vasos fechados? Ou um relógio de corda com os ponteiros parados? O que somos? As letras N e O de um confuso layout? 2 pugilistas no ringue, vencidos por nocaute? O que somos? Um amor multiplicado na 30ª potência? 2 sonhos sonhados juntos, dividindo a inocência? 6 mais 1 na rádio da universidade. Poemas cantados. Poemas Cantados traz hoje Cantiga de Quando Te Vi, do livro Cantigas de Ninar Vento, de Gláucia de Souza, Jorge Hermann e Cristina Biazetto, editora Fisales. E eu tremi do que senti em luarada, quando te vi noite toda avançada. Medo sofri, mas aprendi que não é nada. La 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 la. E eu tremi do que senti em luarada, quando te vi noite toda avançada. Medo sofri, mas aprendi que não é nada. 6 mais 1 na rádio da universidade. Programa 6 mais 1, na Rádio da Universidade, teve a produção do coletivo 6 mais 1, a apresentação de Laura Castilhos e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana.